Metendo o nariz no filme alheio. Bem-vindos, amigos do Faro Frame. Hoje é um dia especial, um dia de entrevista. Em parceria com o canal Desbravando Capitais, nós estamos viajando cada uma das capitais dos estados brasileiros. E hoje nós estamos aqui em Boa Vista, capital de Roraima. E nosso convidado é o Thiago Briglia. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Gustavo. Obrigado por nos dar o espaço. Nós estamos aqui na produtora Platô, Platô Filmes. E o Thiago, ele é formado, de formação, jornalista na comunicação social, né? Tem mestrado em comunicação, até recentemente adquiriu o título de mestre. E tem especialização em direção e produção, roteiros, toda a parte do audiovisual e cinema, né, Thiago? Eu queria que você nos falasse um pouco como é a sua percepção de audiovisual e cinema aqui em Boa Vista, no estado de Roraima. Olha, o campo do cinema, do audiovisual aqui em Roraima, ele está numa fase ainda de latência, né? Em fase de estruturação, de uma formação de uma cena, para que a gente em breve consiga encarar isso como o que acontece em outros centros, né? Maiores, que é uma cena audiovisual estruturada, formatada, com uma perspectiva mais industrial, de produção contínua. Mas a gente percebe o quão a nossa produção audiovisual ela já é muito eficiente, né? Ela já tem uma representatividade quando a gente vê da pouca produção, né, contínua que a gente tem, vários filmes já ganhando escala, já ganhando projeções, tanto nos festivais regionais, quanto festivais nacionais e também festivais internacionais. Então imagina que a gente está falando aqui da menor capital do Brasil, estamos falando dos estados mais novos também do Brasil, mas ao mesmo tempo a gente está numa região que ela tudo que você olha, tudo que você aponta é tema de narrativa. Né? A gente está numa tríplice fronteira, a gente está a 100 quilômetros da Guiana, a gente está a 220 quilômetros da Venezuela, a gente está no estado que tem a maior diversidade de etnias indígenas do Brasil, onde estão também as maiores reservas indígenas e onde também tem diversos desafios socioculturais, como a própria questão dos problemas ambientais, com a presença do garimpo muito forte, com a questão da migração, né, que é um desafio hoje, representa 20% da população. Então você vê que são muitos temas né, importantes que o Brasil e o mundo não conhecem. Né? Então, por essa perspectiva, eu digo que o nosso cinema ele é muito forte, com possibilidades de contar histórias inúmeras e que qualquer história que a gente venha contar vai ter um caráter meio que surpreendente. Né? E tem uma turma já, né? Hoje quando a gente vê assim já tem um celeiro de jovens realizadores. Né? Eu, apesar de ser jovem, já estou quase que encaixado ali na velha guarda do cinema local, né? Meio incipiente, porque já vem produzido há um tempo, né? Então acaba que no local pequeno, onde quem já começou ali a abrir alguns caminhos, né, e sai um pouco na frente, nessa perspectiva, né, de ter começado há mais tempo, acaba já, né, sendo considerado que já está consolidado no mercado, mas a gente tem os mesmos desafios, né, talvez em instâncias, em níveis diferentes, mas tem desafios como qualquer realizador audiovisual no Brasil, né, e ainda mais quando você está fora desses grandes eixos, né, de produção. A Platô Filmes já tem mais ou menos 10 anos de atuação no mercado, né? Mas eu vi que o seu primeiro curta foi Nas Trilhas do Macunaíma de 2007, correto? Isso. Então você se forma na comunicação social e jornalismo. E como que foi assim, a motivação, a inspiração para você ir para o mundo do audiovisual? Então, eu começo a minha produção audiovisual ainda na academia, né? Pequenos curtas, de documentário. E logo na sequência, na conclusão do meu curso, eu ganho um prêmio do Doc TV
para a produção de um média-metragem, que é esse Nas Trilhas de Macunaíma. Que isso é uma das coisas interessantes que você vai ver nessa minha trajetória. Eu trabalho muito com esse tema, porque o Brasil todo conhece o Macunaíma, né, que vem do Mário de Andrade, então, que vem do filme de Joaquim Pedro. Queria até tirar a dúvida contigo a respeito disso, se é o mesmo personagem, se é a mesma história ou é uma outra coisa. Aí um dos documentários que a gente faz, agora mais recente, que eu sou produtor, que é o Por Onde Anda Macunaíma, com K e acento no I, ele apresenta justamente desde o originário, que o originário ele vem da historicidade da cultura indígena, tratado como um mito, né? Muitas pessoas tratam como mito, mas hoje em dia esse termo mito ele vem muito do colonizador, né? Do olhar de fora, de enxergar aquela narrativa que faz parte da oralidade do povo indígena como um algo da mitologia, né? Mas para ele faz parte da historicidade do povo. O etnólogo alemão Theodor Koch Greenberg esteve com os Taurepang nas proximidades do Monte Roraima em 1911, registrando os hábitos e costumes da cultura indígena local. Muitas histórias de Macunaíma estão em sua obra Von Roraima zum Orinoco. Os registros de Greenberg trazem a lenda de Wasaká, uma árvore sagrada que foi cortada e transformada em pedra. Para os indígenas, o Monte Roraima é um símbolo do tronco da árvore petrificada por Macunaíma. Roraima, pesera, temor de Roraima espinho, pera mole. Macunaíma da tu banabia. Então estou dizendo que Macunaíma chegou, transformou, tinham derrubado o pé de árvore da vida, então transformou esse tronco desse pé de árvore da vida em pedra, que para ser hoje um dia o nome Monte Roraima. Que área sana? Tu quang esse tu quai pandau né? Prana veje pelu prana veje. Tu quai na ki muga o ama área tong ama esse pu. É que mas é que bite cari sih né? Siga é believe puto esse udah kau cara. É que pura com a tenda não só se vai na quare não na que pura com esse punai. Serapona wagai pia pun kan itu salis wagai pia pasalin. Loroi musya kong apovina. Mangina si mara wagai. Pragon pia paraisi. O etnólogo alemão, em 1911, esteve aqui registrando em imagem, em som, em textos, informações sobre essas crenças dos povos tradicionais. Né, e ele fez um tomo, um livro gigantesco, monumental, uma obra com... Ele é um dos principais pesquisadores, né, da Alemanha. E o Mário de Andrade, naquele ímpeto modernista de buscar, né, criar um personagem com a cara do Brasil, dentro dessa perspectiva antropofágica também, ele foi e bebeu na fonte desse livro, e ele leu inclusive em alemão. Um registro aqui do extremo norte. Ele leu em alemão e ali mesmo ele já foi fazendo os rabiscos, a gente teve acesso ao original, e ele já foi criando as características do personagem que viria a ser o personagem mais popular, né, através da Rapsódia, né, Macunaíma, que é essa característica estereotipada do preguiçoso, do brasileiro, do espertalhão, e que vai ganhar fisionomia com o Grande Otelo, né? E que o Brasil também vai conhecer através do filme do Joaquim Pedro, que é onde o Grande Otelo está, depois na peça de teatro do Antônio Filho, em várias ramificações que houve desse personagem, né? E esse é um personagem daqui, né? Ele surge daqui. Então essa busca por uma identidade brasileira, ela vem de uma fonte indígena da Tríplice Fronteira, né? Olha que e aí esse foi o primeiro documentário que eu fiz em 2007, e ali a gente já teve uma formação
para entender o documentário não como uma nuance do jornalismo, e sim com essas possibilidades que a linguagem proporciona de encará-lo como uma obra cinematográfica. Então eu não venho de uma carreira de cinefilia, desde cedo eu sempre quis ser cineasta. Não, eu venho do jornalismo e descubro nesse meio do caminho que o que eu estava produzindo, a forma como eu estava buscando, estava mais próximo do cinema do que do jornalismo. Né? Então aí é quando eu vou conhecer, estudar cinema e me aprofundar na linguagem para depois, né, propriamente dito, formar a Platô Filmes. Né? Então nesse intervalo eu fiz 2 documentários com outras produtoras, através de prêmios que eu ganhei, mas vou me consolidar mesmo como cineasta, né, a partir dos meus primeiros curtas de ficção, mas sempre com o ímpeto de contar histórias com uma perspectiva mais social, mais cultural, sociológica, até mesmo nas narrativas ficcionais. Então, essa minha conexão com a realidade, que é fruto do jornalismo, né, ela vem muito forte. E então toda a minha produção vai estar sempre lidando com as questões do nosso habitat, dos nossos hábitos, da nossa territorialidade, né, de Roraima. É espetacular essa história de que você fechou os pontos que estavam em dúvida na minha mente, porque eu ouvi falar aqui na cidade a respeito o personagem original é Macunaíma. Macunaíma. Eu ouvi falar do Macunaíma, mas infelizmente eu não consegui capturar mais detalhes a respeito disso. Até nós estávamos debatendo em off a respeito dos espaços de memória, que infelizmente na cidade eles estão um pouco a desejar, né? Não tem muito espaço para a gente buscar essas informações. Né? Sim. E toda essa história que você trouxe aqui, eu fiquei, né? Eu conhecia o Macunaíma, eu sabia do Mário de Andrade, sabia do Grande Hotel, mas aí você trouxe a linha trazendo desde lá do estudo do professor do estudioso alemão que veio no norte do Brasil. Né? E isso chama muita atenção do Brasil. Com esse documentário que a gente fez recente, que é uma produção que vai buscar, né, e a gente filma em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente filma com os atores que fizeram parte do... Né, até com o Paulo José, pouco antes de ele falecer, né, Milton Gonçalves, Joana Fon, e a gente pesquisa, vai com os produtores, vai com os familiares, vai com o pessoal que fez o teatro, e aí a gente vai brincando com essas imagens do passado, e aí descobrindo esse Brasil profundo, né, através dessa historicidade indígena. Esse documentário, ele ganhou o prêmio do Festival de Brasília, tá ali o Candango, né? É a primeira vez que um filme da região norte ganha o principal prêmio do festival de cinema mais tradicional do Brasil, né, com quase 60 anos. Então tem um marco muito significativo essa produção, que é uma coprodução, né, produção nossa, com uma produtora do Rio, né, com equipe formada de várias pessoas de várias partes do Brasil, tendo a nossa, né, matriz aqui, e todo esse caminho que a gente percorreu junto, que eu percorri, né, com o próprio tema. Essa minha relação com o tema, que inclusive agora desembocou no meu mestrado, né, eu tenho 18 anos pesquisando sobre Macunaíma, então eu tenho uma relação muito profunda e contínua com os povos indígenas, né, daqui do nosso estado, que também, né, agora a gente passa por um momento agora de ver os cineastas indígenas também começando a ocupar espaços, né? A gente está vendo aí, inclusive, enquanto a gente está aqui, o Davi Copenau, que é uma liderança Yanomami, que está com um filme junto com um cineasta brasileiro conhecido, que é o Eric Rocha, né? Em Cannes, passando um filme, né? E eles fizeram um trabalho, tem outros 3 cineastas Yanomami que também já estão circulando em festivais. Então a gente vê que muita dessa nova geração também vai ser formada por essa diversidade de realizadores locais. Sim. No fundo do Mato Virgem, houve um silêncio tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que... Pronto, nasceu. Eu vou contar a história de Macunaíma. Macunaíma, ele fez o mundo. Todos los que nosotros estamos viendo por aquí son los creados por el Macunaíma. Por eso es que siento que yo creo que soy nieto de Macunaíma. 3 nomenclaturas distintas, que é o Macunaíma, a obra propriamente dita, o Macunaíma, que é o mais geral aportuguesado, e o Macunaímã, como se fala na língua macuxi.
todas las misiones que han venido a las comunidades indígenas, católicas, adventistas, evangélicas, han tenido que ver con ese olvido, con esa apatía hacia nuestra cultura. Kurt Grünberg es un personaje, es un pionero de la antropología alemana. Esos mitos son la base de Macunaíma de Andrade, ¿no? Aquí esa colección de mitos. A busca de identidade é uma dominante constante na obra de Mário. A essa busca da sua própria identidade, nós podemos acrescentar a busca da identidade do seu país. Muito gostoso. Fazer cinema aqui. Como é que pode, num país de uma ditadura militar, filmes tão vigorosos e tão livres? A gente enfrentava de peito. Macunaíma, herói da nossa gente! Macunaíma se não reconhecem. Até hoje eu conto como uma história para meus filhos. No solamente Macunaíma, hay muchas historias más que tenemos que contarle. Eu entendo que a sua atuação sempre foi em Boa Vista e eu ouvi que a Platô tem um slogan que é a questão do DNA amazônico, né? Você chegou já, você fez a produção, coprodução do Por Onde Anda Macunaíma em outras regiões, né? Rio de Janeiro, São Paulo, mas atualmente você busca locações, outros locais fora de Roraima, fora do ambiente amazônico, ou suas produções tentam se focar mais por aqui? A gente está sediado aqui naturalmente, né? A gente está mais envolto por essas nossas temáticas, que elas são até de uma Amazônia distinta, né? Se você for chegar em Manaus, em Belém, Macapá, Rondônia, você vê que é uma outra Amazônia, né? Sim. Tem aquela cultura ribeirinha muito forte, tem essa coisa da floresta muito intensa. E aqui em Roraima a gente tem pelo menos 3 ecossistemas muito distintos que influenciam na nossa paisagem urbana e cultural, histórica também, né? Então a gente tem a região de floresta, que é ao sul do estado, aqui na capital onde a gente está. Você já deve ter percebido que é uma cidade plana, né? Sim, extremamente. Quando você vai chegando, vai ver que aqui você enxerga longe, que é o lavrado, né? Que é como se fosse a nossa savana, é o nosso cerrado aqui da Amazônia, que é natural, né? E mais ao norte você tem a região de montanhas, que é onde está o Monte Roraima, né? E serras. Em cada local você tem uma diversidade de ecossistema, de paisagem, que você fala, caramba, isso é a Amazônia. Então só aqui a gente tem distintas nuances de uma Amazônia, né? Sim. Então de que Amazônia nós estamos falando? Então eu diria que o nosso trabalho, em geral, ele está circunscrito a esta Amazônia setentrional, aqui do extremo norte, mas ela diz muito sobre as Amazônias que nós temos e, naturalmente, nós temos um circuito muito interessante, inclusive da cena audiovisual, de se conectar com produtores, realizadores de outras regiões. Já fui fazer trabalho em Manaus também, né? E eu acredito que isso vai fazer parte cada vez mais, né, da nossa rotina, integrar essas Amazônias através da nossa visualidade, do nosso cinema. Inclusive eu encontrei algumas produções que você já tinha realizado, como Fronteira em Combustão, que foi de 2016, é a sua primeira ficção, né? E é interessante esse filme porque ele é um filme de ficção, mas que ele pode ser caracterizado como que um teórico do cinema chama de leitura documentarizante. O filme se passa em 2016, num contexto em que muitos brasileiros iam na fronteira para comprar boambas e uma das coisas que se comprava muito era o combustível, porque o combustível da Venezuela custava centavos de real e era revendido aqui em Boa Vista com 100%, sabe, de valor acima. E ainda era barato. E ainda era barato. Isso tinha um fluxo enorme de trânsito e envolvia, claro, muitas histórias de perseguição policial, de explosão de carro. Isso tudo a gente traz nesse contexto. A gente mostra uma fronteira, sabe, fervilhando. Isso tudo antes dessa crise que a Venezuela passa, né? E que hoje você chega naquele mesmo local e vê outra paisagem, totalmente distinto. Então, é um filme que traz a
a atmosfera desse contexto, eram filas gigantescas para abastecimento de carro, né, de compras, e o dinheiro deles, né, que valia, era muito, tipo, volume, né? Muito volume para representar, sei lá, R$10, né? Isso muito vívido ali naquela fronteira, e hoje ele está completamente diferente. Então o filme, ele traz um registro histórico, uma história ficcional, né, de um tempo que, na melhor das hipóteses, a Venezuela retomando, né, sua pujança, não vai ser mais daquele mesmo jeito. Então é um filme que ele é ficcional, mas eu sempre gosto de falar que ele registra um momento histórico que não está mais posto na realidade. E essa mudança acontece pela decadência econômica da Venezuela e as pressões de movimentos migratórios também, né? Sim, com certeza, né? O fluxo migratório, fruto dessa questão geopolítica, né? Que a Venezuela passa por conta do regime, por conta das sanções que o país sofre, né? E é uma pena, né, ver um país tão rico, tão plural, tão lindo, né, como a Venezuela, passar por isso e fazer com que as pessoas, né, tenham que sair dos seus lares. Elas não sabem porque querem, né? Não sabem porque querem. Atento central, VTR-2 informando evasão de barreira. Só para você ter noção, hoje na cena do audiovisual, a gente tem profissionais especialistas em várias frentes que não existiam aqui. Então você tem, por exemplo, um colorista, você tem um diretor de fotografia que já trabalhou com muitos tipos de trabalhos quando morava na Venezuela, né? E são pessoas que vieram para cá e elevaram o nível de, sabe, do padrão e a cartela de opções assim, de profissionais, né, para realização de uma obra audiovisual. Todos os filmes que são produzidos aqui, você vai ver sempre uma turma dessa turma que migrou para cá, né, se estabeleceu em Boa Vista e já estão ocupando esses espaços e também colocando seus próprios filmes nos editais e circulando. Isso é muito bacana. Para a cultura, essa conjunção, sabe, de fronteira, e a gente falar em português, falar em espanhol e ouvir isso tudo, isso é muito interessante. Claro que com todos os impactos, né, a quantidade de pessoas que chega,
E aí tem também aquela questão do bairrismo, do regionalismo, das pessoas. Xenofobia. E aí entra a xenofobia, né, que causa muito mal para todo mundo, né? Mas eu sinto que aos poucos, claro, que quem está passando por isso enxerga, às vezes, a dificuldade é muito maior, né? Mas a acolhida aos poucos vai se estabelecendo e você, não só no cinema, você vai ver assim um nível de excelência de profissionalismo de vários, né, venezuelanos que atuavam em grandes centros e que chegaram para Boa Vista e fizeram a nossa economia também aquecer com um padrão de qualidade interessantíssimo. Nem todo mundo enxerga isso. Na verdade, é a minoria das pessoas. Mas é importante ficar registrado. Porque eu imagino que as pessoas acabam se apegando muito ao que está no periférico. Às vezes daquelas pessoas que não têm tanta instrução, que é um pouco mais humilde e que tem dificuldades para conseguir se encaixar também no mercado. E eu imagino que as pessoas ficam com esse estigma, né, de que, olha, esse povo que veio para cá trouxe pobreza, traz dificuldades, sendo que, na verdade, também existe o povo que traz a qualidade técnica, as suas próprias habilidades, a sua cultura, né, que vai enriquecer a outra cultura do outro país. Né? É por aí. E eu tenho uma obra que é bem recente, que é Aqui em La Fronteira, que é de 2022, né? Eu acho que ilustra um pouco isso que nós estamos debatendo aqui. Que é uma produção dirigida pela Marcela Ulloa e o Daniel Tancredi, né, que são dois parceiros e muito sensíveis à questão da migração, e eu sou produtor do filme. E nesse intervalo a gente teve muitas experiências de produzir conteúdo em abrigos, sabe, nas ocupações. E o filme traz muito a partir de 3 personagens, né, que estão em contextos diferentes dessa circunstância da migração. Como você falou, ninguém sai de casa porque numa situação dessa porque quer. E esses 3 personagens trazem um panorama distinto e bem robusto desse ato de migrar, de estar aqui, de pensar no futuro, né? Então é um documentário que está circulando aí nos festivais. E tenho certeza que ele ajuda muito a compreender esse nosso cenário, né? De recepção, que traz toda a questão da operação acolhida, formada pelo Exército, pelas organizações de estruturação da migração, e também o ponto de vista de quem está ali, né? Sendo recebido, concordando, alguns nem tanto com essa linha de condução e buscando uma forma mais autônoma de viver. Por la situación del país, los muchachos tienen que estar emigrando para poder sobrevivir. Para sobrevivir, para vivir lo mismo que aquí, ¿no? Se não entrar em acordo, terça-feira vou sair daqui e vou ao governo do estado dizer que a minha entidade não é mais gerenciamento do abrigo Criança Feliz. É conflitos, militarizar é a solução. Quem vai decidir quem vai militarizar é vocês, não sou eu. Esta operación acogida, reglas del abrigo, los derechos, la entrada y salida del abrigo. Por aquí las personas tienen que pasar chequeándose en la lista, tienen que chequear, tienen que tener su documentación. Qué raro pero son 4 meses. ¿Tú crees que eso va por 4? ¿Tú crees que eso una muchachita de poquitos días se olvida de la cara de la mamá, verdad, señor? ¿Quién es tu mamá ahora? ¿Quién? ¿A mamá abuela? Estoy ubicada aquí en Roraima, de ahí me dirijo. Mi destino va a ser hasta acá, hacia Río de Janeiro. Veneco o brasilero. Cuando uno decía Veneco, ¡pah! No sean marionetas que nada más vean. Ustedes saben lo que pasa aquí. Hoy es el día de hablar todo.
operacional da Platô Filmes, ou operacional do Thiago Briglia, quando vai trabalhar com um projeto? Como funciona a questão de você buscar apoios, de você fazer primeiro essa parte, né, de construir o projeto, e depois quando o projeto já está mais estruturado, que já foi lançado, a participação de festivais, fazer ele rodar em festivais. Queria que você explicasse assim, de uma maneira reduzida, ou desde sair da ideia até chegar com que ele esteja divulgado para o público. Como eu falei, desde o começo, eu já saí da faculdade ganhando um prêmio de edital. Tá. Né? Então, o meu primeiro trabalho ele já foi com uma estrutura. Tá. E ali eu acabei tendo que aprender também a ser produtor. Né? Então, num contexto periférico, diríamos, né, de investimento, de oportunidades, você acaba tendo que exercer múltiplas funções. E eu acabei tendo que aprender a fazer os orçamentos, elaborar o projeto e depois ir atrás de capital para poder executar meus filmes, né, e dirigir. Sim. Então um realizador fora do eixo, ele acaba tendo que acumular muitas funções e desenvolve também, né, muitas habilidades. Com certeza. Claro que eu sempre sou defensor de que o audiovisual ele é uma obra coletiva. Pessoa que se orgulha de dizer que faz tudo sozinho, eu acho que é meritoso, mas no cinema isso não deve ser recorrente. Uma coisa é eu fazer um filme sem grana e eu tava com muita vontade de fazer e beleza, eu fiz e cara, eu fiz esse filme sem grana porque precisava ser feito. Mas a partir do momento que eu quero viver do audiovisual e quero me tornar profissional naquilo, eu também tenho que buscar um mecanismo de profissionalização. Deles passa pela captação de recursos para execução do filme, envolve equipe técnica, pagamento de equipe técnica, né? Então esse modelo sempre esteve presente na minha vida. Sempre captei para poder fazer os projetos acontecerem. Graças também a uma política nacional, né? Descentralização de recursos na cultura. A gente, desde 2008... na verdade, desde 2002, né, a gente vinha com umas políticas, eu fui fruto dessas políticas de descentralização de recurso, né, e meus projetos todos passaram, em sua maioria, por captação de recursos federais. Tá. Porque no âmbito estadual, a gente ainda tem uma política cultural muito primária, muito rudimentar, apesar de a gente, na militância, fazer as instâncias para que tentar sensibilizar o poder público, de fato, as políticas de fomento, elas dependem sempre de verbas federais. Né? E no audiovisual a gente teve um período ruim, né? A gente passou 4 anos sem nenhuma fonte de financiamento da política cultural e do audiovisual, né? Mas já com essa retomada do ano passado para cá, por exemplo, nós já conseguimos contemplar um edital para fazer nosso primeiro longa-metragem de ficção. Que bacana. Que a gente está na fase de pré-produção e desenvolvimento. Tive a oportunidade de ir para o mercado europeu, negociar captação de recursos complementar a partir já dessa experiência. Então a gente está entrando nesse universo de coproduções internacionais. Escrevemos agora um outro projeto já com essa relação Brasil-Venezuela, de uma coprodução internacional. Entender que esse nosso contexto, ele chama atenção também por isso, tanto dos países vizinhos quanto da Europa, né, que quer saber mais dessa nossa Amazônia fronteiriça. Então, sim, de fato, eu sempre pensei nessa estrutura. E aí a gente tem uma base que fixa na produtora de algumas pessoas, né? Tem a Esté, que é a diretora de produção. Aí tem o João, que faz a parte de produção executiva comigo, o Zeca do financeiro e o Lucas, que é o videomaker, porque os projetos eles são sazonais, né? Então, no dia a dia ali, a manutenção da produtora, com equipamento, com estrutura, você tem que fazer a roda girar e aí tem que ser um pouco... Aí, nesse meio do caminho, eu tive que aprender a ser empresário. Né? Tive que aprender a ser empresário e estou aprendendo constantemente, né? Porque no começo, eu só quero fazer os filmes. Captar, fazer os filmes, pagar a galera, ganhar meu dinheiro e mostrar o filme, sabe? Discutir essas temáticas. Aí depois você vai vendo que a estrutura vai ampliando e você precisa administrar aquilo ali, né? Sim. Aí daqui a pouco entrei por esse caminho de formação junto com o Sebrae, tenho consultorias contínuas, né? E aí a gente faz atendimento também no dia a dia aqui de alguns clientes para produção de comercial, né? Parte publicitária. Parte publicitária, né? Sim. Que é o ganha-pão, né? Do dia a dia ali, né? E faz o giro, né? Também com altos e baixas, né? Porque é uma montanha russa, ainda mais pra gente que não vem da formação de administração, né? Então, é isso. E os projetos sempre de acordo com a tipologia, de acordo com
o porte do projeto, a gente vai chamando parceiros, e esses parceiros locais, né, para várias funções. Agora, por exemplo, com o nosso primeiro longa-metragem de ficção, a gente vai envolver uma parte da equipe técnica que vem de outros estados, né? E é isso, a cena vai se moldando à medida que a gente vai trazendo outros profissionais, a gente também acaba formando as pessoas que estão aqui. Claro, né, vai ter um intercâmbio, né? Ter esse intercâmbio, né, para daqui a pouco a gente ter uma cena sólida. Mas a cultura como um todo, ela depende sempre de uma política pública afirmativa, né? Porque a gente não pode jogar para a mão do empresário dizer se o teu filme merece ou não ser feito. Sabe? Se você não tem uma política contínua de fomento ali, naturalmente que só vai sair aquilo que interessa ao mercado, que interessa a marca dele associada ali, né? Que são as políticas de fomento indireto, né? E no mercado pequeno como o nosso, as políticas afirmativas, elas são importantes. Então, hoje, essa coisa de você ter políticas afirmativas, de descentralização do recurso, faz toda a diferença para a existência de uma cena audiovisual local que chama a atenção. Nós já tivemos a oportunidade de licenciar nossos filmes para várias plataformas de streaming, de TV a cabo, de plataformas online, né, tipo Itaú Cultural, SPCine. Pessoal do Sesc também. Sesc, a gente está com um filme licenciado agora para o Sesc Nacional, entendeu? Já tivemos 3 filmes, o Rabiola, que é um curta que eu dirigi, né, o último curta que eu dirigi de ficção. Então, são portas que se abrem quando você tem uma produção, né, local. Eu achei interessante, fazendo a pesquisa antes da nossa entrevista, eu conheci através das suas divulgações o SPCine Play, que é um streaming público, né? É um streaming público. Eu achei super interessante, porque ele é situado em São Paulo. Porque tem a SPCine, né, que é Sim, é a cidade de São Paulo. Né? Exato, que é o órgão de fomento, né, a cultura do audiovisual na cidade de São Paulo. E eles estão licenciando filmes do Brasil todo e estão pagando por esses filmes, pagando bem, entende? Então, olha só, várias janelas que se abrem aí para nossa produção. Exatamente. O Rabiola tá nele, né? O Rabiola tá, o Milho Gigante, que é a nossa primeira animação. Sim, essa é uma outra coisa que eu ia comentar. Você também tem um trabalho na Platô com animação, né? Sim. É nessa perspectiva de captação de parceiros que, poxa, têm habilidades distintas, né? E isso é muito bacana, porque a Platô acabou se tornando uma referência também no cinema, né? Aqui, se você for ver, Boa Vista tem mais de 20 produtoras de audiovisual, mas 90% estão trabalhando só com a publicidade, né? E a gente acabou com esse DNA de focar na produção de conteúdo amazônico, se tornando referência localmente, né? Sim. Então, vários artistas acabam chegando pra gente. Pô, eu tenho habilidade com desenho, eu tenho habilidade com animação desses desenhos. Aí chega um projeto, pô, eu quero um projeto, um parceiro, eu tenho um projeto que quer fazer uma animação. Vamos fazer? Eu junto os parceiros aqui, e aí todo esse know-how que a gente tem de pensar produção executiva, né? Vamos fazer, captar um recurso, e fizemos uma animação que rodou muitos lugares. A extraordinária história do Milho Gigante rodou vários países, né? Uma animação simples, mas com apelo do regional, da paisagem, né? Das características infantis. E é um filme que também está na plataforma, assim como o nosso primeiro longa de documentário, o Por Onde Anda Macunaíma que eu te falei. Por Onde Anda Macunaíma, né? Que é de 2020, né? Isso. E o Nome Sujo também, que é uma obra de um outro diretor, dessa nova geração, da nossa nova safra, né? Que é a Roraimana. Fique fria, formiguinha. Vá que eu cuido pra você. Não deixe ninguém mexer no milho dos meus amigos.
Veio visitar tua mãe? Sim, eu vim pedir uma ajuda dela. Que tipo de ajuda? Um cartão de crédito com limite alto. Ixi, cartão de crédito é furado, passo é longe. Se eu tivesse um cartão, dava pra comprar parcelado. Como tá o teu? Sem limite pra essa câmera, amigo. Lembra que eu emprestei pra minha irmã comprar aquele guarda-roupa? Meu cartão também tá bloqueado por causa de uma dívida da minha mãe. O nome da foi pro Serasa. Até quando você vai viver essa vida? Até quando você vai ficar sujando o nome da nossa família? Até quando você vai viver em pecado? Se bem que podia chamar a Letícia também, né? O que tá rolando entre tu e a Letícia? Nada que seja da sua conta. Vamos fazer uma selfie? Tiago, o nosso canal Faro Frame é um canal que fala de bastidores e curiosidades. Então, nada mais oportuno de eu fazer uma pergunta para você e me conta uma história de bastidores que aconteceu ao longo desses muitos anos que você já está no mercado. De platô são 10 anos, mas contabilizando desde lá do seu primeiro, desde 2007, né? Então já tem muitos anos de vida aí. Já tem muitas histórias. Muitas histórias a se passar. Se você se recordar de algum, puder contar pra gente. Fronteira e Combustão, quando a gente estava gravando, a gente passou por algumas situações bem de aperto. Porque a gente foi gravar na fronteira, né? E fronteira é aquela coisa também, né? Acontece de tudo em zona de fronteira, né? E a gente estava filmando um tema que é sensível, que é essa coisa do abastecimento, né? Para revenda. Então ele mexe com um pouco da questões da ilegalidade ali. Mas a gente estava produzindo com todo o amparo, né? Da polícia rodoviária, a gente inclusive usava fardamento, mas com algumas mudanças, né, dos nomes. A gente envelopou um carro todo como se fosse da Polícia Rodoviária Federal, tinha que mudar alguns símbolos, mas eles acompanhavam quase tudo. Só que as cenas que a gente gravava no posto lá da fronteira, enfim, não envolvia a polícia, né, então eles não estiveram com a gente. E a gente passou por alguns perrengues ali, porque tinha um submundo ali presente, né? E começou o burburinho ali, né, na cidade, que tinha uns policiais na fronteira disfarçados de cineasta e de atores para investigar narcotráfico na fronteira. Ai, caramba! Cara, isso me rendeu umas 2 noites sem dormir. Porque a gente estava gravando e tinha um pessoal estranho. Tentando ver se era verdade a história, né? Pai do céu. E aí, em dado momento, uma figura chegou para alguém da equipe de produção: eu quero saber quem é o diretor disso aqui, né? Aí eu falava, eu não sei quem é. Eu não sei quem sou, né? Fiquei lá. E a gente gravando numa tarde, a cidade ali toda parada, né? Numa área meio desértica, e tinha um cara do lado de fora lá acompanhando as gravações, assim, ó. Ele passava de moto e de vez em quando ele parava e ficava lá do lado de fora. Eu olhei pra aquele cara ali. Só observando se isso daí é policial mesmo. Cara, aquilo ali foi muito tenso. E nesse mesmo filme, a gente voltando pra Boa Vista, tava tendo uma paralisação dos indígenas logo na descida da serra, né, que a gente sai de Pacaraima, porque os indígenas estavam protestando contra a eficiência do ensino, né, dentro das comunidades indígenas. E eles fecharam, assim, não dava para passar. E a gente tinha previsto ficar 4 dias na região lá de fronteira. Sim. E aí, todo dia a gente sabia, tá fechado. Não dá para voltar, né? E a gente foi ótimo, que a gente conseguiu gravar muitas cenas na estrada e a estrada estava deserta. Sim, bom, né? Facilitou a vida, ninguém precisou trancar a estrada. Mas quando a gente queria voltar e a gente teve que ficar um dia mais e foi acabando, a gente não tinha mais condições de manter um curta-metragem pagando um monte de gente para comer, né? E falaram no dia anterior, olha, amanhã vai liberar a fronteira de 6 às 8 da manhã para passar tudo. E é uma logística meio difícil de chegar, então a gente se programou para acordar de madrugada, botar as coisas dentro dos carros, porque os carros de filmagem eram carros velhos e tal. Para fazer o carro pegar, era uma dificuldade. Só sei que a gente conseguiu passar
no limite, nós somos os últimos 8 horas, passamos e fecharam, assim, tipo, de novo, né? A fronteira ia ficar vários dias fechado. E aí a gente comemorou, beleza. Aí viemos descendo com um carro envelopado, como se fosse da Polícia Rodoviária, e outros carros da equipe de produção. Quando a gente estava chegando já em Boa Vista, aí um outro protesto. Era o protesto dos taxistas que estavam protestando contra o protesto dos indígenas. Aí, meu Deus, a gente não conseguia chegar em Boa Vista e tinha uma cena ainda para gravar naquele mesmo dia, que a atriz veio de São Paulo, uma atriz veio de São Paulo, ela ia no voo à noite. Tinha que gravar. Gente, no final das contas, acabou que alguém começou a falar que a atriz que estava com a gente era a Patrícia Pilar. E todo mundo ali na fila de um monte de gente sem passar, todo mundo. E aí a gente com um carro disfarçado, né, de polícia rodoviária, todo mundo foi abrindo. Foi abrindo, chegou pertinho assim, aí os caras falaram, não, esse carro não é da polícia não. Aí pararam a gente, né? E todo mundo, cadê a Patrícia Pilar, tá aí? Aí desce uma das amigas da equipe de produção, assim, e todo mundo olha, não é a Patrícia Pilar não. Aí o amigo teve que pegar um desvio no meio do lavrado, um carro 4x4, e atravessar com a atriz para poder a atriz chegar e não perder o voo. Então foi uma história de emoção. Mas conseguiu gravar a cena? Então, a gente conseguiu, porque eu fui nesse carro com ela, a gente chegou, gravou uma cena rápida no fim de tarde, né? Gravou e à noite ela foi embora, assim, mas foi muita emoção. Então, Fronteira em Combustão tem muito bastidor. Esse pegou fogo. Com certeza. A gente está chegando ao fim aqui da entrevista. Muito obrigado por todas essas boas histórias que você nos contou. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal do canal, aquelas pessoas que gostam do audiovisual no cinema, talvez estejam querendo se envolver com esse mundo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esse pessoal de apoio, ou falar, ó, não vem participar que é complicado, enfim, o que você achar mais interessante. Massa, obrigado pela conversa, pela oportunidade, né? Que maravilha esse projeto que vocês fazem, que eu acho que muito obrigado. Vocês também vão abrindo muitas portas, né? Eu imagino que a experiência de vida para isso, enfim, não tem nem o que dizer, não sei o que é isso, mas é algo que pouca gente vai ter acesso e vocês, além de chegar e viajar, né, conhecer os lugares, vocês se conectam com as pessoas, sim, com as histórias, então vida longa ao projeto. Muito obrigado. E, quem sabe daqui a pouco tá fazendo filme aí com essas histórias todas. Sim, essa é uma das ideias, né? Para juntar tudo e fazer um documentário. Uma das coisas básicas para quem quer trabalhar com audiovisual, né, é querer contar a história, né, e diríamos até em primeiro lugar, é gostar de gente. Porque audiovisual, você está toda hora tendo que convencer pessoas a acreditar naquela ideia, sabe? Você está se relacionando muito com outras pessoas. Então, se você tem aquela predisposição de uma arte mais reflexiva, tipo a fotografia, a pintura, né? São caminhos, né? Que você consegue desenvolver um trabalho mais solo. Audiovisual é essencialmente coletivo. Então, você vive todos os perrengues que é a lida com o ser humano, né? De um relacionamento. Então, tem que gostar de gente, que vai passar por muitos desafios, né? Eu gosto muito de gente, e gosto de me relacionar em situações distintas. Então, você tem que convencer muita gente até a sua história acontecer, de fato. Então, é isso, né? E para quem também tem interesse de conhecer, produzir, né? Tem que ter repertório, né? Buscar referência, buscar quem já fez, quem veio antes, assistir coisas diferentes, né? Eu sei que hoje a gente tem as plataformas aí que são muito interessantes, tem uma diversidade, mas às vezes é um conteúdo meio pasteurizado, né? Então, conhecer a produção regional. Poxa, aqui a gente tem, como eu citei, várias produções regionais, né? Já disponíveis no YouTube, nas plataformas de streaming. Tem o nosso site aí da Platô Filmes também, para quem quiser se conectar com a gente. E é isso. Vida longa ao cinema amazônico, cinema brasileiro. Tá certo. Muito obrigado, Thiago. Eu acho que como parte do projeto, como esses cineastas pelo Brasil, a gente tenta buscar trazer essa diversidade que você tem mostrado. Às vezes a gente sentia um pouco de dificuldade dessa questão de divulgação, mas eu tenho percebido nos últimos meses, nas últimas entrevistas, que tem surgido outras oportunidades, outras janelas de divulgação, né? Então acho que esse não fica como uma desculpa de a pessoa falar assim, eu não consigo consumir isso. Você consegue, tem vários canais que a pessoa consegue capturar e estar aberto ao que se produz no Brasil. Porque hoje no Brasil existe muita qualidade com os realizadores. Em todas as regiões que nós temos visitado, são sempre produções de muita qualidade,
trazendo muito essa questão do regionalismo, das questões que são debatidas no próprio estado, na região, e que mostra a pluralidade que existe no Brasil, né? De culturas, de história, de identificações regionais, identificações da própria figura do Brasil, como você estava dizendo lá do Macunaíma, que depois se tornou Macunaíma, que é uma concepção de quem representava o Brasil, mas o Brasil é muito, muito plural. Muito plural. Uma coisa que eu esqueci de falar também é se conectar com as próprias pessoas do entorno, né? Então, cada estado tem uma associação de audiovisual, aqui a gente tem a Associação Roraima-se de Cinema, em cada estado tem uma associação, tem um grupo de gente fazendo, se conectar com essas pessoas, porque às vezes nesse universo do digital, né, a gente está sempre buscando muitas referências fora, né? Se conectando com pessoas distintas em várias partes, que é bom, que democratiza, né? Você tem acesso a muito conteúdo, mas na lida, no dia a dia, é estar conectado com as pessoas. E essa experiência que vocês estão tendo, né, que é uma coisa muito importante. Você chegar nos lugares, às vezes a gente está com o nosso fone de ouvido, está com o nosso tablet, está com o nosso celular, e as grandes ideias, elas vêm do enxergar também o mundo, né? De escutar a forma como as pessoas falam num lugar, né? Ou da simplicidade ao mais sofisticado, né? A beleza que existe nesse mundão que, ao sair de casa, a gente se depara com ele diariamente. Tá certo, então, Thiago, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês curtam essa entrevista, divulguem com seus amigos, façam seus comentários e vamos continuando aí desbravando as capitais do Brasil em conjunto com o Faro Frame. Vamos trazer mais realizadores de todo esse nosso país. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Faro Frame, baby. Action!